A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 11 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, Ezequias, um rei dedicado. Esse rei é um rei que faz parte daquele grupo seleto de reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, algo muito raro que ocorreu tanto em Israel como em Judá. No nosso caso, vamos falar sobre Judá, que é o local a qual o rei Ezequias reinou, tá bom? Bom, a primeira coisa, saber o significado do nome Ezequias, e Ezequias significa Yahvé é minha força. Saber também que alguns teólogos dizem que Ezequias atuou como um príncipe regente, ainda como quando Acais, o seu pai, estava vivo. Então ele teve uma atuação no governo, tá? Isso segundo alguns teólogos, tá bom? Ele reinou em Judá por 29 anos, tá? E ele era filho do rei Acaz, um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor. O rei Acaz, ele comprometeu Judá quando ele fez aliança com os assírios, tá bom? Então nós temos um pai idólatra, mas nós temos um filho que não andou nos caminhos do seu pai. Nós vamos ver melhor isso ao longo da lição. E o profeta que foi contemporâneo, ou Ezequias foi contemporâneo ao profeta Isaías, tá bom? E o rei Ezequias também faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Sabendo disso, vamos à frente. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você tem alguma palavra, algo a dizer, coloca aí nos comentários, deixa aí o seu like se isso é útil a você, tá bom? Vamos lá. Quem foi Ezequias? Bom, Ezequias foi um rei que descontinuou a idolatria nacional imposta por seus antecessores, inclusive o seu pai. Então, quando o rei Acaz, que era o pai de Ezequias, faz aliança com o rei da Assíria, ele absorve os costumes, absorve a cultura a qual os assírios tinham, que era uma cultura politeísta, tá? Mas o rei Ezequias, ele faz diferente, ele abre as portas do templo e nós vamos ver qual era a situação do templo. Ele também restabelece o culto a Yahvé, que não havia, foi deixado de lado, ok? Mas nós vamos ver melhor isso agora. 1.1, um rei que confiou em Deus. Primeira coisa, 2 Reis 18:5 diz o seguinte: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Aqui, se os irmãos observarem, é uma citação a qual a Bíblia raramente faz. Nós temos essa citação semelhante à que foi feita a Salomão, quanto à sabedoria de Salomão. Mas agora nós temos essa citação que fala que não houve outro rei que fosse tão dedicado, que confiasse tanto no Senhor como o rei Ezequias, tá? Então dá para a gente fazer esse paralelo do rei Salomão com o rei Ezequias. O rei Salomão na sabedoria, o rei Ezequias na confiança no Senhor, ok? Ele se destacou pela fé em Yahvé, ou seja, ele sempre esteve dependente do Senhor, tá? A sua dependência, ela trouxe êxito, tá? Em tudo que ele propôs, em tudo que ele empreendeu, tá bom? O projeto pessoal do servo de Deus, eu coloco isso para enfatizar como uma aplicação para os nossos alunos. O projeto pessoal do servo de Deus é alcançado e prosperado com a confiança em Deus. Podemos ter nossos projetos, mas quem dá o resultado é o Senhor e a permanência. Então não basta só ganhar, né, aquilo a qual nós estamos almejando, mas a permanência e a prosperidade disso, ok? Seguindo adiante, 1.2 diz o seguinte: um rei cheio de fé e oração. Fé e oração são coisas que não dá para separar.
Não tem como alguém dizer que ora e não tem fé, ou alguém dizer que tem fé e não ora. Elas estão juntas, porque a fé é aquilo a qual eu confio. Confio em quem? Em Deus. E qual é a forma de interagir, de conversar com esse Deus? A forma é mediante a oração, de manter esse relacionamento. Então, esses dois aspectos estão interligados, não podem ser dissociados, ok? A herança maldita de seu pai Acais. O que o pai de Ezequias fez? Acais estava sendo afrontado pelo rei de Israel, pelo rei da Síria, e aqui eu falei Síria, tá? Para esses reis fizeram uma aliança para derrotar Judá e assumirem todo esse território. Porém, Acaz, em vez de confiar no Senhor, ele pega e faz uma aliança com os assírios, tá bom? Então era a Síria e o reino do norte contra Judá. Porém, Judá, que tinha como rei Acaz, faz uma aliança com a Assíria, tá bom? E quando ele faz essa aliança, ele faz com o rei Tiglat-Pilese. Esse rei, ele exige tributos, ele exige presentes. Ele até conseguiu, foi lá, resolveu a situação, derrotou o rei de Israel, derrotou o rei da Síria, mas ele exigiu, tem um preço para isso. Você faz aliança com o inimigo, pode até ter algum êxito, mas tem um preço. Inclusive, Acaz usa os próprios utensílios, o ouro do templo, para enviar para Tiglat. Então, aqui nós podemos observar uma coisa muito séria. Aqui, o rei Ezequias herda uma herança maldita. Por quê? Além dessa dependência internacional com relação a tributos, a vassalagem, ele também herda uma cultura que era diferente da cultura a qual o Senhor nosso Deus tinha estabelecido. Então ele herda uma cultura idólatra, ele herda costumes totalmente distantes da palavra de Deus. Então nós temos aqui um rei que está assumindo, mas com uma herança maldita. A nação estava mergulhada na idolatria e no caos espiritual. A oração que Ezequias utiliza é uma oração que ele faz em momentos de angústia. E aqui eu coloco a oração como prática diante dos levantes dos assírios. Quando ele assume, ele rompe as alianças com o rei da Assíria e agora ele tem problemas, porque agora ele ganha inimigos, né? Então aqui há algo muito sério e ele se utiliza de quem? Do Senhor, mediante a oração, pedindo socorro ao Senhor. E aqui vem ao rei que colocava seus inimigos no joelho. Senaqueribe agora era o rei da Assíria, tá? Tiglat já tinha morrido e Tiglat atuou quando o pai de Ezequias estava no poder, né? Então agora, quem é o rei da Assíria? É Senaqueribe. E o rei de Judá, Ezequias. E Senaqueribe, ele investe contra Judá. De que forma? Ele primeiro ameaça. Ele manda mensageiros que ficavam lendo cartas ao longo do muro para as pessoas, sabe, esmorecer, perder as forças. E eles faziam isso na língua dos judeus, tá? Era no hebraico ali, o aramaico, tá bom? Eles falavam isso exatamente para que ganhasse uma guerra ali, ó, primeiramente psicológica, tá? Eles enviam cartas, Senaqueribe envia cartas, e uma dessas ocasiões, o rei Ezequias coloca essa carta debaixo do joelho perante o Senhor e ora, e faz uma oração de pedido de socorro. E o Senhor o atende, e o Senhor o socorre. E aí nós temos que colocar para os nossos jovens a dependência da oração, colocar os nossos inimigos debaixo do joelho, de forma que o Senhor trabalhe em prol da nossa causa. Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: as reformas do tempo de Ezequias.
Aqui, mais uma vez, na lição anterior, eu falei sobre as reformas repressivas e reformas litúrgicas. E aqui, mais uma vez, a gente precisa enfatizar isso, porque o rei Ezequias ele fez exatamente isso. Primeiro, reformas repressivas. De que forma? Erradicando altares, quebrando imagens de deuses que não faziam nenhum tipo de benefício a esse povo. Então, ele faz algo bem radical. E esse radicalismo foi pela imposição mesmo, foi pela força, de forma que ele erradicou, extirpou qualquer tipo de local de adoração, imagens expostas, ele tira isso, ok? Outra coisa que ele faz é uma reforma litúrgica, tá? Quando eu coloco aí a geografia do culto, eu estou me referindo a uma disciplina que existe em ciência da religião chamada geografia da religião, que não necessariamente vai trabalhar com mapas, mas ela vai trabalhar com locais onde há algum ato religioso, algum culto, tá? Então, aqui eu estou colocando a geografia do culto porque a geografia do culto estava deturpada. De que forma? O templo não era mais utilizado, o templo estava fechado. Agora, os locais de culto eram os altos, eram diante dos postes ídolos. Então, nós temos aqui uma situação muito grave. Então, a geografia do culto estava disseminada em lugares nos vales, nos altos, os postes ídolos nas entradas da cidade, nas praças. Então, agora, o que o Ezequias faz? O rei Ezequias, ele muda isso. Já quebrou, ele erradicou de uma forma repressiva os locais de adoração aos deuses pagãos. Agora, ele abre o templo, reabre o templo. Agora, ele organiza o templo. E nós vamos ver isso, quanto tempo levou e como ele fez, tá? A purificação do templo, a abrangência da idolatria mudou o endereço da adoração. Então, é exatamente essa questão da geografia do culto estava totalmente errada. Por quê? Agora, os homens trocaram, né, o local, o endereço. Deus não estava mais presente ali com o povo de Israel, atuando em seu favor. Não, era um caos, porque o povo mudou o endereço de adoração. Onde que Deus se apresentava? Era no templo, mas o povo largou o templo e agora ficava com seus altos, ficava nos vales, ficava nos postes ídolos, ficava com seus ídolos domésticos, porque eles tinham ídolos dentro das suas próprias casas. Então, agora, a idolatria, ela faz isso, ela traz uma abrangência, sabe? Ela espalha o povo, um mal que ocorre, tira um sentimento coeso, de pensar, de adorar, simplesmente está tudo muito pulverizado, tá? Então, o templo estava abandonado, os utensílios fora do lugar, sujeira, imundície, tá? E aí, quando o rei Ezequias assume, o que ele faz? Vamos mudar tudo isso, vamos purificar o templo. De que forma? Ele convoca os sacerdotes, convoca a todos os levitas de forma que purificasse. Primeiro, uma purificação do local. 16 dias eles levaram para limpar tudo, organizar, deixar o templo novamente em condição de adoração. Outra coisa que ele fez foi mandar os sacerdotes se purificarem antes de começar o serviço litúrgico, ou seja, o serviço do culto. Tá? Outra coisa que ele fez foi oficializar novamente o culto e, consequentemente, os sacrifícios. Ele também propôs celebrações de festas anuais, ou seja, as festas estavam esquecidas, as pessoas não tinham mais datas comemorativas referente à saída do Egito, referente aos grandes feitos do Senhor. Então, agora ele volta a um calendário festivo de celebrações, tá bom? Outra coisa que ele faz também
mediante tudo isso, é trazer o povo à adoração genuína, e a Bíblia diz que houve grande júbilo quando tudo isso foi restaurado. E, consequentemente, o que aconteceu com Judá? Judá voltou a prosperar, a nação começou a prosperar. E eu coloco, aí tem um erro no slide, que eu coloco aí a volta da prosperidade sobre a nação de Israel. Na realidade, é sobre a nação de Judá, tá bom? Nós estamos falando do reino do sul, tá bom? Então, mas eu vou corrigir no slide que eu vou disponibilizar, tá bom? Seguindo adiante, o tópico 2.2 diz o seguinte: a abolição da idolatria em Judá. A idolatria, ela é multifacetada, né? E o que ela impõe? Ela impõe o politeísmo, né? E o politeísmo é refutado por nós, o povo de Deus, e pelo próprio Deus, porque ela extingue a confiança num único Deus, né? Ela pulveriza uma confiança, ela setoriza, e é tanto que dentro do politeísmo e, consequentemente, da idolatria, que é a prática do politeísmo, nós temos as pessoas setorizando. Se eu quero chuva, eu falo com o fulano de tal. Se eu quero prosperidade na plantação, eu falo com outro fulano. Então, Deus não quer isso, né? Ele não divide a sua glória com ninguém, tá? Então, a confiança está no único Deus. E quando praticamos o politeísmo dentro ali e com a prática da idolatria, isso deixa o nosso Deus distante e irado até mesmo devido à dureza de coração, tá? A idolatria importada. O que é isso? Essa idolatria importada são os costumes, os deuses, a forma cultural externa a Judá. Então, são práticas que o Senhor não mandou fazer, que o Senhor até mesmo repudia. Mas, mediante esses laços que os reis do passado fizeram, e ainda mais Acaz, estreitando laços com nações ímpias, essa cultura vem, né? Então há um aculturamento, ou seja, a cultura de um lugar, ela toma conta da cultura local. E ela sobrepõe, ela toma uma importância superior até mesmo a ponto de extinguir a cultura local, tá? Então, essa idolatria ela foi importada, tá? E também a idolatria doméstica, porque até mesmo o povo estava tão envolvido com idolatria que eles pegam a serpente, aquela que Moisés levantou lá no deserto, quando o povo estava sendo mordido por cobras, né? E aí, se olhasse para a cobra, a pessoa não morria, né? O mal era extinto ali. Então, o povo estava usando aquela serpente como uma forma de um deus para adorar, né? E o rei Ezequias pega e manda quebrar ela, né? Quebra, some com isso, porque o povo não entendeu as coisas. Isso nos traz uma reflexão, porque até mesmo dentro do nosso segmento nós podemos estar levantando ídolos, tá? Levantamos ídolos de pessoas, levantamos ídolos de ações que nós fizemos e ficamos com aquilo ali. Tá? O meio gospel é isso. Agora não temos mais adoradores, temos agora artistas gospels. Então, são ídolos levantados dentro do povo, no meio do povo de Deus. Tá? E tem que alertar para os jovens. Tá? Essa tietagem com artistas, com pregadores, isso está errado. É idolatria, não é nosso costume. Essa é uma prática ímpia e não é do nosso feitio isso, e o Senhor abomina esse tipo de idolatria, ok? Devemos adorar ao Deus que usa as pessoas e não as pessoas. É por isso que muitos milagres têm sumido, sabe, de determinados locais. Porque se o Senhor usa alguém para fazer um milagre, logo é atribuído àquela pessoa e não ao Deus que fez. Então, isso é muito sério, amém? O tópico 3 diz o seguinte: o milagre na vida de Ezequiel. De Ezequias, tá? Tem um erro aí, mais uma vez, peço desculpa e eu vou arrumar isso aí, tá bom? Os milagres atrelados, nós temos aqui a cura, né?
com a pasta de figo, que o profeta Isaías coloca, já eu explico sobre isso, e o retroceder da sombra do relógio de Acás. Eu estou colocando essa imagem porque provavelmente o relógio de Acás era exatamente igual a isso aí, tá? Era uma escada, tá? Mas também era conhecido como a escada de Acás, tá? E o sol refletia ali, né? E ele ia apontando em graus a hora, tá? E aí eu já falo sobre isso dentro desse tópico 3, tá? 3.1, a doença de Ezequias e sua oração. Qual era o tipo de doença que Ezequias tinha? Não tem como a gente saber. Nós sabemos que era uma ferida exposta, tá? Uma chaga, e nós sabemos que era uma doença grave, porque até mesmo estava levando ele à morte, tá? O Senhor usa o profeta Isaías para avisá-lo que ele morreria, ele colocaria a casa em ordem e ia morrer. Ezequias se humilha perante o Senhor, se volta para uma parede, chora, pede ao Senhor clemência, e quando o profeta Isaías estava no pátio, o Senhor fala com o profeta e manda voltar e dizer que o Senhor o curaria. A resposta instantânea, né? Ele ainda estava chorando lá, voltado para a parede, mas o Senhor fala com o profeta Isaías para voltar e falar que mudaria a situação. E o método de cura do profeta Isaías foi mandar fazer uma pasta de figo e colocar sobre a chaga, sobre a ferida. Mas mesmo assim, Ezequias duvida, ele fica receioso com relação àquilo, se realmente o Senhor o havia curado. E aí ele propõe ali, e o profeta Isaías, eles têm uma interação, de forma que o relógio de Acás ia retroceder, né, ia avançar normalmente dentro do seu horário. Porém, Ezequias fala assim, não, mas isso aí é fácil, é muito fácil, tá? É o normal. Eu quero que retroceda, eu quero que volte. E voltar significa, se nós temos, a Terra possui os dois movimentos, e aqui nós estamos falando de um movimento de rotação, significa que o Senhor, se retrocedeu, o Senhor fez a Terra voltar, né? Em vez de fazer o movimento de translação normal, não, o Senhor fez voltar. Então, isso é poder de Deus. A ciência não vai aceitar isso, tá? Porque, segundo a ciência, isso ocasionaria um grande caos na estrutura da Terra. Mas é poder de Deus, é para quem crê, é para quem sabe quem é nosso Deus. Então, eu acredito que o nosso Deus, quando ele faz alguma coisa, não é só o que ele faz, mas como ele faz, tá bom? E o milagre está aí, amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 3.2, a proteção de Deus sobre a nação, rompendo alianças antigas com o inimigo. Quando Ezequias assume o poder, ele rompe as alianças com o rei da Síria. Ele para de pagar tributos, ele para de ter relações com o rei da Síria. Ele quebra, tá, essa diplomacia que era nociva para o povo de Judá, tá bom? A exclusividade a Deus levanta inimigos. Quando ele rompe, ele ganha um inimigo, tá? Agora esse inimigo se levanta contra, mas o Senhor dá o livramento, tá? O livramento do Senhor é a certeza dos seus filhos. O nosso Deus o livrou. O livrou de que forma? Ele não precisou lutar, ele não precisou colocar o exército para lutar. O Senhor, o anjo do Senhor, matou em uma noite 185 mil assírios, de forma que o Senhor deu paz a Ezequias, e o mal não chegou a Judá, porque os assírios estavam duvidando do Deus a qual Judá servia. Inclusive, eles falavam, quem é o Deus de vocês? Se nós derrotamos todos os reis que tinham outros deuses, será que os outros deuses será maior do que o de vocês, que é só um? Então, eles afrontaram, Senaqueribe afrontou
ao Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor deu a resposta. E aqui, meus irmãos, trazemos uma palavra para os nossos jovens. De que forma? O livramento do Senhor é a certeza dos filhos, dos seus filhos. De que forma? Entregamos ao Senhor aqueles que têm buscado nos afrontar, nos derrotar. Vamos colocar debaixo do joelho, é isso que tem que ser ensinado para os jovens. Colocar debaixo do joelho os nomes, as afrontas, para que o Senhor faça justiça. E eu deixo aqui o Salmo 46, que é um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. E eu destaquei o verso 6 e o 7, que diz o seguinte: os ímpios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essa palavra seja de confiança para nós, meus irmãos, para os nossos jovens. Que possamos crer no nosso Deus cada dia mais e ter a certeza que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos protege, que Ele nos prospera, que Ele cuida de nós. Então, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essa palavra esteja no seu coração, incendeie a sua alma, incendeie a alma dos seus jovens. Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.